Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Tô de volta aqui no canal e hoje para responder as perguntas que vocês me enviaram lá no Instagram. Bom, então tem um pouco de tudo, tem perguntas pessoais e tem perguntas mais sobre a vida no exterior. Eu tentei selecionar um pouco de cada. Eu acho que vão ser 2 vídeos, porque foram muitas perguntas, eu separei algumas, mas eu acho que vai ser bastante coisa pra responder em um vídeo só. E se você ainda não me segue no Instagram, aproveita pra seguir. Eu tô sempre mostrando um pouco sobre como é a vida aqui em Vancouver. E se você gosta de stories de cachorro, também tem muitos. Bom, primeira pergunta, você faz acompanhamento médico por causa da alimentação, por ser vegetariana? Não, eu nunca fiz acompanhamento médico. Quando eu me tornei vegetariana, eu pesquisei muito na internet, pesquisei informações sobre o que eu deveria comer, né, todos os dias. Inclusive, isso é uma coisa que eu não sabia nem quando eu comia carne. O que eu deveria comer, né? O que eu deveria ingerir todos os dias, qual quantidade. Então eu só tive, na verdade, essa consciência mesmo sobre alimentação depois que eu me tornei vegetariana e eu nunca fiz acompanhamento médico pra isso. E ano passado, no final do ano passado, quando eu tava no Brasil, eu fiz uma bateria de exames, né? Fiz o check-up de tudo, exame de sangue, exame de tudo que precisava testar. Eu falei pra médica, né, que eu era vegetariana, então avisei ela que eu precisava mesmo fazer um teste geral pra ver se tava tudo certo. E tava tudo certo, mesmo depois de quase 2 ou 3 anos que eu já sou vegetariana, minha saúde está 100%. Por que trocou a Austrália pelo Canadá? Bom, tem vídeo aqui no canal explicando exatamente o porquê que a gente trocou a Austrália pelo Canadá, mas eu nunca tive vontade de morar para sempre na Austrália. Eu sempre enxerguei a Austrália como uma fase, um período da minha vida. Eu não me via morando lá pra sempre, mesmo se a gente conseguisse residência permanente lá. Não é um lugar que eu me via morando pra sempre. Então, se você quiser saber exatamente o porquê que a gente saiu da Austrália e veio pro Canadá, tem um card aqui em cima, vou deixar o link aqui do vídeo que vocês podem conferir. Lugar favorito de Vancouver? Bom, eu tenho alguns lugares que eu já gosto bastante, que já são meus favoritos, mas eu vou citar 2. O Stanley Park, que eu amo, que fica aqui perto de casa e é o principal parque, né, aqui da região. E é muito lindo, eu amo aquele lugar, me traz uma paz absurda. E o meu segundo lugar favorito seria Gastown, que é a parte antiga da cidade, né? Então que tem uma arquitetura que lembra mais assim a Europa, é um pouco diferente da América do Norte no geral, então eu gosto bastante de lá também por conta dessa diferença da arquitetura e tem um clima diferente. Você já sofreu preconceito por ser brasileira em outro país? Não necessariamente por ser brasileira, já aconteceu pelo fato de eu ser brasileira, estar conversando com algum homem e esse cara achar que eu vou querer sair com ele ou qualquer coisa do tipo, pelo simples fato de eu ser brasileira, já aconteceu isso. Mas, no geral, já sofri, assim, pequenos preconceitos pelo fato de ser estrangeira, não por ser brasileira especificamente. Aconteceu comigo na Austrália, por exemplo, que quando eu entrei no meu emprego lá, logo antes de mim, eles tinha um funcionário australiano e eu entrei no lugar desse funcionário e aí um dia eu precisei fazer a minha invoice, né, que é tipo o documento que você envia para receber seu pagamento, e eu falei, será que tem algum modelo, né, de invoice aqui nesse computador, porque todos os arquivos do cara estavam lá, e aí quando eu achei o modelo da invoice dele, eu vi que ele ganhava o dobro do que eu tava ganhando, sabe, e eu tinha muito mais experiência do que ele, mas eu estava ganhando metade do que ele ganhava, inclusive meu salário era ilegal na época, porque era menor do que o salário mínimo. E quando eu comentei, né, com o meu chefe sobre essa diferença, né, de salários, porque eu não ia ficar quieta, ele falou, mas você é estrangeira, você acabou de chegar aqui, é assim mesmo. Teve também um vizinho nosso lá na Austrália, que eu já cheguei a comentar, que meio que não gostava da gente pelo simples fato da gente não ser australiano, e ele falou algumas vezes, ele nunca falou pra mim, ele falou pro Thiago, mas eu tava junto, né? Volta pro seu país, esse tipo de coisa, então eu já ouvi, mas uma porcentagem muito pequena perto da quantidade de pessoas legais que eu conheci. Pretende voltar pro Brasil algum dia ou morar pra sempre fora? Olha, é muito difícil falar porque a gente não sabe como vai estar a situação do Brasil nos próximos anos, né? Mas pretender voltar, pelo menos num futuro recente, não. Eu pretendo trazer a minha família pra cá. Então, a minha primeira opção é trazer a minha família pra cá. Agora, voltar a morar no Brasil, eu acho que não agora. Talvez bem mais pra frente, quando eu estiver mais velha, quando eu estiver aposentando, talvez. Eu acredito que talvez eu passe períodos no Brasil, sabe? Por exemplo, fique alguns meses, venha pro Canadá, fique alguns meses. Eu acredito que provavelmente é assim que eu e o Thiago vamos acabar fazendo nos próximos anos. Qual o status de vocês? São processos separados?
A gente tem um visto de trabalho, chama Work Permit, e a gente fez esse visto de trabalho por um processo chamado Owner Operator LMIA, e eu já expliquei aqui no canal exatamente como foi, então vou deixar aqui nos cards. Mas sim e não. Nossos processos são separados, mas o meu processo obviamente é ligado ao processo do Thiago, porque a gente fez o processo do visto de trabalho por ele, e aí a gente aplicou o meu visto de trabalho baseado no fato de que somos casados. A única diferença do nosso processo é que o do Thiago é um visto de trabalho que ele só pode trabalhar com a Twizy, e o meu visto de trabalho é um visto de trabalho que eles chamam de Open Work Permit, então eu posso trabalhar em qualquer empresa. No Canadá tem preconceito com pessoas tatuadas para conseguir emprego? Então, eu não posso falar assim com toda certeza porque eu não tô inserida no mercado de trabalho canadense, afinal de contas eu estou no Canadá, eu trabalho no Canadá, mas eu trabalho em casa com a minha própria empresa que é do Brasil, com clientes brasileiros, então eu não tenho essa noção do mercado de trabalho daqui. Mas eu acredito que seja muito parecido com o que era na Austrália, e lá na Austrália, de fato, eu estive no mercado de trabalho por 3 anos, e eu posso te dizer que não tem preconceito, assim. No geral, eles não se importam muito com esse tipo de coisa, tatuagem, cor do cabelo, não é uma coisa que eles se apegam a isso. Então eu já vi, não só na Austrália como aqui também, por exemplo, galera que trabalha em restaurante, ou trabalha no bar, ou trabalha até no banco, com tatuagem aqui, ó, no pescoço, tatuagem no braço. Enfim, não acho que seja um problema, mas é claro que depende da sua área, né? Eu acho que talvez a área de saúde, tem áreas que são um pouco mais chatinhas pra ir. O que você mais ama em Vancouver e o que você mais odeia? O que eu mais amo daqui, na verdade, é a natureza em si. É o Stanley Park, são as montanhas, são os lagos que tem aqui perto. É uma cidade muito bonita, assim, as praias, tudo aqui é muito bonito. Eu acho que a natureza em si dessa região é muito, muito bonita e é uma das coisas que eu mais amo aqui. O que eu mais odeio... É difícil falar, porque não tem nada que eu odeie. Eu não chego a odiar, mas se eu pudesse trocar alguma coisa, sei lá, eu escolheria que chovesse menos. Mas é isso. Dica para uma família que quer ir embora do Brasil. 2 adultos e 2 crianças. Eu imagino que seja isso. Olha, o Canadá é uma opção bem legal, porque uma das maneiras mais comuns, assim, digamos, né, de imigrar para o Canadá hoje em dia é vir estudando, né, é vir fazer uma faculdade, né, um college, e aí você traz a sua família, né, e se você fizer esse período de estudos por 2 anos, você ganha mais 3 anos de visto de trabalho, e em todo esse período seus filhos podem estudar no sistema público aqui, na escola pública, sem pagar nada. Então eu acho que isso é uma grande vantagem. Na Austrália, por exemplo, você pode levar os seus filhos, mas você tem que pagar para eles estudarem no sistema público e é bem caro. Eu sei que a Nova Zelândia também tem alguns programas interessantes para quem quer ir com crianças para cidades menores, tá? Então não pode ser Auckland, por exemplo, tem que ser umas cidades menores. Então eu indicaria pesquisar sobre esses 2 países, Canadá e Nova Zelândia. Como está sendo a sua adaptação por aí? Tá sendo muito boa. Eu falo que, na verdade, eu não sinto que eu tive um período de adaptação aqui, porque como eu morei na Austrália antes, óbvio que são países diferentes, mas ambos são países, né, de primeiro mundo. Por mais que sejam países diferentes, os 2 tiveram uma colonização britânica, então eles têm meio que ali as mesmas raízes. E no geral são 2 países muito organizados, onde as coisas funcionam, o transporte público funciona, você tem segurança, pode sair na rua, não tem medo de ser assaltado. Então, no geral, assim, eu não tive nenhum problema de adaptação aqui. Eu acho que um dos principais pontos que eu poderia ter tido dificuldade de adaptação seria o frio, mas eu amei o frio, então não tem nada pra reclamar. Foi difícil parar de comer carne? O que você sentiu mais dificuldade? Na verdade, não foi difícil, porque eu parei de enxergar carne como um alimento. Então, eu não tive nenhuma dificuldade, assim, por exemplo, de... o que eu vou comer? Porque eu sempre comi de tudo. Ou, por exemplo, vontade de comer algo com carne, porque eu peguei nojo mesmo, não consigo enxergar como um alimento. Mas eu acho que o mais importante é você saber o porquê que você tá parando de comer carne, porque às vezes a pessoa fala, eu vou ser vegetariana, só por ser, sabe? E se não tem uma motivação por trás, se você não tem uma base sólida pra isso, pra essa decisão, você não vai conseguir manter. Você vai voltar atrás, você vai ficar com vontade de comer um churrasquinho ou alguma coisa que você goste. Então tem que ter uma base, tem que ter um motivo. E a minha motivação inicial foi por conta do meio ambiente, né? Foi por conta das questões ambientais. Inclusive eu deixo aqui como recomendação pra quem quiser assistir o documentário Cowspiracy.
foi o documentário que me fez me tornar vegetariana, e eu acho ele, assim, incrível. Não tem nenhuma cena de sofrimento animal, não é focado na questão ética. A questão ética pra mim veio depois. Esse documentário específico é focado na questão ambiental, então eu acho bem interessante. Até mesmo se você não tem interesse em parar de comer carne, talvez esse documentário possa trazer alguma conscientização para que você faça uma redução e não necessariamente se torne vegetariano. Paula, qual é a tua relação com a fé divino? Então, é nula, eu não tenho nenhuma relação com fé e com o divino. Eu não tenho religião, eu me considero ateia desde que eu me conheço por gente, mas eu me interesso por muitas coisas do budismo, né? Porque o budismo é mais uma filosofia de vida do que uma religião em si. Então, eu não tenho nenhuma relação com a fé, nunca tive, mas eu acho o budismo muito interessante. É difícil conseguir o visto de permanência no Canadá? Olha, fácil não é. Fácil nunca é. Mas, hoje em dia, comparando com outros países, o Canadá é o país mais fácil, mas não que seja fácil. Porque é um processo, obviamente, que vai exigir muito dinheiro, muito tempo e muita dedicação. Qual câmera você usa para fazer vlog? Quando usa o celular, gosta do resultado? Eu uso a Canon G7X. Eu tô lendo que eu tô gravando com ela. Pra gravar vlogs. Eu tenho essa câmera aqui também, que é uma Canon T5i. Mas eu acho ela melhor pra fotografia do que pra vídeo, porque a lente que eu uso nela não tem foco automático. E celular eu evito usar, eu acho o resultado ok, não acho maravilhoso. Sou seguidor novo, seja muito bem-vindo. Tu tem dicas e sugestões ensinando sobre o processo de ir morar no Canadá. Eu vou deixar aqui um vídeo que a gente gravou lá pro canal do Thiago, onde ele explica um pouco sobre esse programa de imigração que eu comentei com vocês, o Express Entry, que eu acho que vale muito a pena vocês pesquisarem sobre, porque hoje em dia é a principal porta de entrada aqui no Canadá. Como são as estações do ano por aí? Então, a gente pegou o outono, o inverno e a primavera por enquanto, né? Ainda não chegamos no verão. Mas eu estou achando as estações do ano muito bem definidas. Quando a gente estava aqui no outono, o clima estava ameno, né? As folhas todas vermelhinhas, laranjas. No inverno foi bem mais frio, choveu bastante, nevou, fez bem mais frio do que no outono, né? Comparando com o outono. E agora na primavera tá assim, aquela primavera de filme, sabe? Tudo florido, coisa mais linda do mundo. Então eu tô achando as estações muito bem definidas aqui em Vancouver e nenhuma delas foi muito fria. Dizem que em algumas partes do Canadá só tem inverno e verão, então eu não posso dizer porque não estou morando em outro lugar. Se pudesse voltar ao tempo, faria algo diferente ao se mudar para aí? Eu viria pra cá primeiro, eu não teria ido pra Austrália. Eu viria direto pro Canadá. Eu teria pesquisado desde o começo sobre todos os processos de imigração, quais são os programas de cada país, quais são as possibilidades, o que eu preciso estudar. Então eu teria ido com um projeto fechado pra isso, sabe? Não teria ido na loucura, vamos ver o que vai acontecer, porque eu perdi muito dinheiro, né, gente? Fiz vários cursos na Austrália que não mudaram nada na minha vida, não me trouxeram nenhum retorno. Então eu faria isso de diferente hoje, eu me planejaria para ir estudar com foco em imigrar. Já pensou em morar nos Estados Unidos? Não, nunca pensei em morar lá. Eu acho um lugar muito legal pra viajar, pra conhecer. Tem muito lugar que eu quero conhecer lá ainda. Acho incrível pra fazer turismo. É, assim, o destino mais coxinha de todos, mas eu acho muito legal pra fazer turismo mesmo. Mas morar, eu não me vejo morando lá. Eu acho que os Estados Unidos têm alguns problemas que são um pouco mais explícitos, se você compara com o Canadá. Eles estão passando por uma fase, assim, muito mais conservadora do que o que eu acho aceitável. Então, não me imagino morando lá, não. E sem contar que o processo pra conseguir um visto pra morar lá é ridículo de caro, então eu não acho que vale a pena. Qual dica você daria para quem quer muito morar fora e não sabe como realizar isso? Minha primeira dica é: aprenda inglês. Hoje em dia tem muitas opções para você estudar online sem gastar nada, então eu acho que esse é o primeiro passo, assim, se dedicar muito no inglês, porque isso vai fazer toda a diferença. Minha segunda dica é a seguinte: se essa realmente é a sua vontade, você vai ter que ter muita proatividade em pesquisar. Então, ok, eu quero morar fora, vamos começar a pesquisar quais são os países que eu teria vontade de morar. Por exemplo, Estados Unidos, Canadá, algum lugar da Europa, para quem tem direito à cidadania europeia. Pega esses países e começa a fazer uma pesquisa mesmo de todas as opções que eles têm. Quais são os programas de imigração, como funciona, quais são as maneiras que os brasileiros costumam ir pra lá,
Uma das maneiras mais comuns de você ir viver em outro país é fazer um intercâmbio e dentro desse período do intercâmbio começar a procurar o que você pode fazer para ficar lá legalmente, obviamente, né? Seja um emprego, seja um programa de estudos mais longo. Aqui no Canadá, por exemplo, tem muita oportunidade para quem é de TI, então tá aí uma dica, se você não é de TI, ser de TI te abre muitas portas em vários lugares do mundo. Eu tentaria fazer um planejamento para qual das opções eu acho mais viável, para ver exatamente quanto você vai ter que gastar, quanto você vai ter que investir, e fazer um planejamento financeiro mesmo a longo prazo, porque com certeza vai ser algo caro, então não é algo que você vai fazer da noite pro dia. Tem que ter todo um planejamento financeiro e tem que ter muita disciplina. Mas se você já fala inglês, isso vai te abrir muitas portas mesmo. Porque se você quiser, por exemplo, entrar numa faculdade, você já vai direto pra faculdade, não precisa fazer um curso de inglês antes. Se você arrumou uma vaga de emprego no exterior, você já fala inglês, você pode ir direto. Tem muita gente que eu conheço no Brasil, que é, por exemplo, da área de TI, que tem um conhecimento incrível na área que atuam, e facilmente conseguiriam arrumar um emprego no exterior, ganhando muito bem, que até pagasse todo o processo de visto, mas essa pessoa não fala inglês. Então o inglês é a barreira, assim, é a primeira barreira que as pessoas encontram. Normalmente as duas barreiras são o inglês e a questão financeira. A questão financeira é um pouquinho mais complicada, mas o inglês é uma coisa que você consegue, se você tiver dedicação, você consegue aprender só usando a internet, você não precisa gastar nada. Então, enquanto a questão financeira vai sendo resolvida, que é uma coisa mais a longo prazo, eu iria me dedicando 100% no inglês. E última pergunta para finalizar esse primeiro vídeo, que eu acho que já ficou muito longo, quanto devo ter para fazer o intercâmbio, visto que ganho menos de 3 salários mínimos? Olha, depende do país, depende de muita coisa. Vamos considerar um intercâmbio de 6 meses, por exemplo. Austrália, Canadá, Irlanda, África do Sul. Você consegue gastar uns 20 mil reais. Se você conseguir uma promoção boa de escola, dependendo do país, você consegue gastar isso já com as passagens inclusas, dependendo do país, não. Visando que você não tem uma renda muito alta, eu imagino que você vai precisar trabalhar nesse país. Então a gente vai ter que focar nos países que te dão direito de trabalhar enquanto você é estudante de inglês. Que no caso, os principais hoje em dia são Austrália e Irlanda. Irlanda acaba sendo mais viável porque o processo de visto para a Austrália é um pouquinho mais chato, um pouquinho mais caro, um pouquinho mais demorado, né? Na Irlanda você pode ir sem visto, entre aspas, né? Você vai aplicar o visto lá, porque faz parte da União Europeia. Se você conseguir cortar ao máximo os gastos, não sei se você mora com seus pais, não sei como que é a sua situação. Se você tem condições, né, de investir boa parte do seu salário num intercâmbio, eu guardaria o dinheiro ou numa poupança ou no Tesouro Direto. Inclusive tem um canal aqui no YouTube chamado Me Poupe, que é um canal muito bom se você não conhece, sobre finanças no geral. E lá você consegue aprender um pouco sobre o Tesouro Direto, que rende um pouco mais do que a poupança. Então eu faria um planejamento aí ao longo prazo, um planejamento de, sei lá, para daqui 2 anos que seja. No Tesouro Direto você tem como colocar, por exemplo, que você quer investir um valor X por mês, por um período de tantos meses, e você já consegue saber quanto que você vai ter lá no final, quanto que esse dinheiro vai render. Então eu faria algo desse tipo, porque daí você tem um compromisso de que todo mês você tem que pagar lá, você tem que depositar aquele dinheiro para atingir esse objetivo. Então eu colocaria isso como sendo a minha principal meta, esperar esse período para ter uma experiência tão valiosa que vai agregar tanto na sua vida, tanto pessoal quanto profissional. Eu acho que vale a pena se planejar, mesmo que seja a longo prazo. Bom, gente, então é isso para essa primeira parte. Nesse vídeo eu respondi 20 perguntas e no próximo vídeo eu vou responder mais 20. Então se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever aqui no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau!